Olá, estamos celebrando o mês da família, mês de maio. E eu quero então, nesse instante, ler um texto da Palavra de Deus, que vai ser a base para a nossa reflexão nesse momento. O tema da nossa palavra hoje é inimigos da família. E o texto está em Efésios capítulo 6, versos 10 a 12. Diz assim a palavra: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É um texto belíssimo, profundo, porque traz lucidez para nós que estamos dentro de uma família, como devemos agir. Talvez você diga, olha, eu não li nada sobre família enquanto você narrava o texto. Eu não percebi nada. O detalhe é que esse texto está dentro de um contexto. Se você ler os primeiros versículos do mesmo capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo está recomendando ou orientando a família. Como deve se portar o pai, a mãe, os filhos, como deve se portar o marido para com a sua esposa e vice-versa, esposa para com seu marido. As orientações são puramente voltadas para a família e para o trabalho, quero focar a família. Nesse momento do texto, no verso 10, ele está concluindo uma ideia. E ao concluir esta ideia, ele sugere que eu e você, que estamos em família, devemos fortalecer a nossa vida no Senhor e na força do poder de Deus. E ele traz para nós aqui uma questão muito simples, de que estamos em luta e que, estando em luta, precisamos nos revestir da armadura de Deus para suportar o dia mau. Todos nós enfrentaremos dias ruins na nossa história familiar, todos nós. Há momentos em que, de forma muito difícil, temos que encarar uma crise, porque um filho, de repente, entrou por um caminho que produziu dor para ele e para os pais. Às vezes é uma crise conjugal, a esposa ou esposo cometeram algum erro, e erro grave, que produziram ali dificuldade na relação, dor, noite mal dormida. Há muitos momentos de dias maus, um problema financeiro, o aparecimento de uma saúde, um acidente repentino, uma situação que você não esperava e que ocorrera, uma notícia muito ruim, dias maus podem vir sobre a família. A grande questão não é se teremos ou não teremos dias maus, porque nós teremos em algum momento. A questão é como nós enfrentaremos. Como lidaremos com os dias maus que virão sobre a nossa casa? Aí o apóstolo Paulo diz para nós que a nossa postura é, primeiramente, entender com quem nós estamos lutando. Contra quem é a luta? A sua luta como esposa não é contra o seu marido. As finanças se descontrolaram, houve um aperto financeiro, privações começaram a ser sofridas e de repente isso começa a desgastar a relação conjugal e a esposa, talvez não entendendo o todo do processo, pode acabar acusando esse marido ou o inverso, o marido acabar acusando a esposa e a luta não é contra a esposa, a luta não é contra o marido. Os filhos se perdem, acabam entrando por caminhos ou rumos que você não planejou para eles, acabam se perdendo em alguns princípios morais ou até espirituais, e você olha para aquilo te machuca, te faz mal, e você não consegue entender por que chegou naquele ponto, começa a questionar a educação que você deu, o que você orientou, mas lá na ponta do processo, temos que entender com quem estamos lutando. Sua luta não é contra o seu filho, sua luta não é contra a sua filha. Você não deve arrancar a espada contra um ente familiar, contra o seu esposo, seu pai, sua mãe, seu irmão, não. A nossa luta não é contra pessoas. Esse é o primeiro detalhe, com quem nós estamos lutando. Eu tenho acompanhado ao longo de praticamente 20 anos famílias, 20 anos, trabalhando com casamentos em conflito, famílias em conflito, são centenas e centenas de histórias e quase sempre recai nesse mesmo problema. As pessoas estão se degladiando, lutando contra a família, lutando um contra o outro. E esqueceram que a luta é contra Satanás, a luta é contra o inferno, a luta é contra, diz a palavra aqui, os principados, potestades, príncipe das trevas deste século.
hostes espirituais da maldade. É isso que o texto diz. Então Paulo traz aqui para nós uma orientação. Se queremos andar bem na nossa família, temos que entender que o inimigo da família não é o ente querido que está ali. Por mais que ele tenha participação no processo de dor, por mais que ele tenha cometido um erro por escolha própria, nós não temos que lutar contra nós ou entre nós. Temos que lutar contra as forças espirituais da maldade que podem conduzir uma família ao fracasso, à ruína. Esse é o primeiro detalhe. Um segundo detalhe importante nesse texto é, já que temos que lutar e a luta não é contra pessoas, é contra o inimigo, como lutar? O texto responde, temos que lutar revestidos da armadura de Deus, fortalecidos pelo Senhor. Não é uma luta que você vai ganhar no grito, no braço forte, na inteligência, na estratégia, na manipulação, no molejo. Não! É uma luta que se vence com oração, uma luta que se vence com palavra de Deus, uma luta que se vence com jejum, que se vence com dependência do Senhor. Uma luta espiritual se vence com armas espirituais. Deixa eu abrir um parênteses. Não quero eximir de culpa ou de responsabilidade cada membro da família que cometeu algum erro. Não é isso que eu estou dizendo. Temos que reconhecer o nosso lugar e aonde temos errado e de que forma temos errado. Mas não podemos tornar a nossa casa um campo de batalha enquanto estamos sendo vitimados, sem percebermos, pelas setas infernais, lançando ressentimento, ira, culpa, contenda, dissensão, facção. E aí vamos tendo problemas e no final da história a família pode se dissolver, brigar entre si. Não houve ninguém que ganhou, porque essa é a verdade, quando a família luta contra si mesma, ninguém ganha, todos perdem, absolutamente todos perdem. Podemos ter uma falsa sensação de que ganhamos alguma coisa, mas no final, uma família desfeita, um casamento desfeito, é prejuízo para todos os membros da família e ainda mais, para aqueles que de carona estão envolvidos com essa família. Amigos, familiares outros, como tios, avós, todo mundo é penalizado. Portanto, não somente temos que saber com quem estamos lutando, e essa luta não é contra pessoas, é contra o inferno, temos que entender também que temos que lutar com as armas certas, com as armas espirituais. Uma outra verdade desse texto, que é muito interessante nós percebermos, é a consciência de que haverá um dia mau. A consciência de que em algum momento as coisas podem não dar certo. Não podemos vivermos alienados, como se a vida fosse um conto de fadas, porque poderemos acordar depois de um pesadelo terrível. Temos que ter essa capacidade de percepção da realidade e, compreendendo a realidade, enfrentá-la com fé, como já fora dito agora há pouco. Mas é importante termos ciência do que é que está acontecendo com a nossa casa, o que é que está acontecendo com os nossos filhos, como está o coração da esposa, do marido, como que está o casamento, como que estão os nossos pais. Temos que ter consciência de como vai a família, porque haverá dia mau, dias difíceis, toda a família enfrentará. Então, quando abrimos nossos olhos, fica mais fácil de lutar quando temos consciência de com quem estamos lutando, com que armas estamos lutando e qual é o terreno em que essa luta se dá, qual o contexto em que essa luta se dá. Caso contrário, perderemos esta batalha. Eu não sei como está a sua casa, não posso atestar, não posso afirmar, porque não estou lá dentro da sua casa, mas Deus nos conhece por dentro e sabe exatamente como vai a nossa casa. Quer uma sugestão? Lute, mas lute contra o inimigo correto. Não lute contra seu marido, não lute contra seus pais, não lute contra a sua casa, a sua família. Lute em favor dela contra o inferno. Faça isso em oração, em jejum, em busca pelo Senhor, na palavra. Revista-se do poder de Deus, da força de Deus, da armadura de Deus e tenha um coração capaz de perceber, um olhar capaz de perceber a realidade em que a sua família está, para que você possa ter a estratégia correta em Deus de como enfrentar aquela situação, revertendo aquele quadro e salvando a sua casa. Que Deus te dê, aliás, que Deus nos dê sabedoria para lidarmos com os desafios da nossa família, entendendo que os nossos inimigos não estão dentro de casa, estão fora, estão no inferno e que de algum modo vem atuando sobre a terra, que o texto vai narrar aqui sobre principados, potestades, príncipe das trevas, hostes da maldade, ao mundo espiritual.
e ele não pode ser negado. Para mim, uma das maiores estratégias do inferno é quando ele entra numa casa, destrói um casamento e uma família, sai de cena e ninguém nem percebeu ele entrar ou sair. E todos acabam se culpando ali dentro sem entender que ali havia uma estratégia do inferno. Não estou eximindo ninguém de culpa ou de responsabilidade, mas é importante entender que Satanás é um caroneiro, aonde damos brecha, ele entra e entra para detonar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Que Deus te ajude, te dando sabedoria para você conduzir a sua casa, lutando com as armas corretas contra os inimigos corretos e se preparando para os dias maus que virão. Amém.